Muy buenas noches, amada iglesia, amados hermanos. Estamos en nuestra live de la noche, el culto central. Venimos con mucha alegría, mucho gozo, podemos expresar nuestra alegría de estarmos reunidos en la presencia de Dios. Como es bueno podermos alabar a Dios. Hoy es domingo, día del Señor, día de estarmos cultuando y adorando a nuestro Dios. E hoje vamos seguir estudando a carta de Pedro. Já estamos no capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Capítulo 5. Então, vamos orar antes e vamos pedir a Deus que nos bendiga. Abra suas Bíblias também em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Padre, em nome de Jesucristo, em esta noite, eu quero pedir-te a ti, Senhor, que esta palavra pueda chegar a los corazones, pueda edificar vidas, pueda confrontar nossas vidas, e que podamos compreender a realidade de lo que é o ministério pastoral. Senhor, aqui estou, delante de ti, como hijo tuyo, chamado para o serviço de la ministração, de la predicação de tu palavra. Me pongo delante de ti, Senhor, usa mis lábios, mi mente, mi coração e mi vida, e bendiga tu pueblo esta noite, em nome de Jesucristo. Amém. Bem, então vamos, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Diz assim, capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Deus, que está entre vosotros, cuidando de ella, não por força, senão voluntariamente, não por ganância desonesta, senão com ânimo pronto, não como teniendo senhorio sobre os que estão a vuestro cuidado, senão sendo ejemplos de la grey. Quando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de glória. Amém. Que maravilha. O tema de hoje é de pastor a pastor. De pastor a pastor. Vamos poner aí o tema para que todos possam mirar. De pastor a pastor. Amém? É mensagem maravilhoso do coração de pastor para outro pastor. Amém? E assim também serve para todos nós outros que estamos liderando, trabalhando em la igreja. Quero começar com essa introdução dizendo assim: qual é o conceito do pastor hoje? Qual é o conceito que a gente tem hoje de ser pastor? Será que é o mesmo conceito que tinha antigamente? Ou será que has cambiado pouco o conceito? Como é que a gente vê pastor? Eu miro dois lados de pastor, dois lados da moneda. Uns vê pastor hoje como o homem que parece que é dono de uma empresa, outros como gerente de uma empresa, outros lo vê como o supermás que tem para ser pastor. Uau, tem que ser um homem que tenha todos os requisitos, uma grande casa, uma mansão, o último carro do ano e tantas coisas mais para realmente mostrar, uau, aí está, para ser pastor esto. Agora, por outro lado, outros miram também o lado do pastor. O pastor, o pobrecito, que não tem nada, pobrecito, que às vezes tem que estar dependendo das migalhas que aí que está dando para ele, e a família sofre, muitas vezes os filhos sofrem, não tem como estudar seus filhos, e às vezes passa tanta necessidade e tantas penúrias. Há dois extremos que poderíamos mirar sobre a concepção do que é ser pastor e como se vive pastor. Amém? Pero hoje dia vamos aprender à luz da palavra. Vamos mirar o conceito bíblico do que é ser pastor. Amém? E para isso Pedro escreve esta carta para os irmãos que estavam passando por momentos difíceis. Havia muitas
adversidades, tribulações, persecuções, haviam saído de suas casas, de suas terras, Nerón estava perseguindo, havia muita injustiça, muito maltrato, muito abuso. Nesse contexto de tantas adversidades e cambios, Pedro escreve esta carta. Pedro já era um homem maior, já havia passado por muitas experiências, havia vivido com Jesus, havia sido o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, agora estava escrevendo esta carta para a igreja. Então, à la luz dessa palavra, eu quero começar dizendo para nós a empatia pastoral. Está aqui, Pedro está dizendo, ruego a los ancianos que esté entre vosotros, yo anciano também com eles, e testigo de los padecimientos de Cristo. Mira, um anciano. O que é ser um anciano? Pedro está dizendo, eu sou um anciano, eu estou rogando, suplicando a los pastores, a los ancianos de la iglesia, que está entre vosotros, ou seja, está falando do rebanho do Senhor. Dentro do rebanho necessita ter pastor, obreiros, líderes, e o pastor é aquele que cuida do rebanho. Então, miramos a definição sobre o anciano. O anciano eram oficiais que proporcionavam supervisão, proteção, instrução, direção e disciplina a outros. Aí está, para que vocês possam mirar. Esse era um anciano da igreja. Muitos associavam o anciano com uma pessoa maior de idade, pero quando miramos a la luz de lo que é a palavra de Deus, um anciano era pessoas que tinham sabedoria, mais da sabedoria e a madurez espiritual que a idade. Porque não podemos medir a madurez e a espiritualidade de uma pessoa por a idade. Pode ser uma pessoa pequena, que pode ser jovem e ter madurez, pode ser uma pessoa maior e ser imadura, ou ao revés também. Então, a madurez de um anciano, de um líder, de um pastor, o obispo, poderíamos dizer, que supervisa, que cuida. Aqui está dizendo aos ancianos, referindo desde a cultura judaica, uma terminologia que se usava por el povo de Israel. Ele está escrevendo para um povo de cultura helênica, de uma cultura judaica, ou seja, um povo que era de diversos transfondos culturais. Ele escreve esta carta. Amém? Então, miramos claramente em esta noite que um anciano, aquele pastor, aquele que cuida. Então, Pedro não se puso mais. Não porque ele estuvo com Jesus, foi um dos 12 discípulos de Jesus, ele se põe de igual a los demás pastores. Quão importante é mirarmos esta marca maravilhosa de um anciano, de um pastor, aún mais de Pedro. Pedro tinha praticamente uma experiência e um respeito tão grande, mas tinha uma humildade imensa. Ele aprendeu de Jesus. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quando aprendemos de Jesus, sempre vamos tratar a los demás com honra. Nunca vamos dizer, eu sou mais, porque eu sou o pastor presidente, porque eu sou o pastor tal, porque eu sou isto, e às vezes colocamos nossos títulos e isto, por demais, e tratamos muitas vezes de humilhar a los demás. Pedro jamais humilhou seus conservos, os pastores, igual que vocês. Eu sou o único de vocês, porque todos nós temos pés de barros, todos nós temos a mesma função, funcionamos e trabalhamos na mies do Senhor, na vida do Senhor. Se estamos trabalhando na mies do Senhor, se somos obreiros do Senhor, se somos pastores a serviço do reino de Deus, que hacemos parte, amém, para a edificação do corpo de Cristo, temos que ter uma atitude, um coração muito sujeito ao Senhor. Aprender. O processo da humildade é um processo de quebrantamento, muitas vezes de sofrimento, de adversidades. O Senhor nos quebra, nos transforma, para que assim como Pedro disse, eu sou um anciano como vocês. Eu anciano também com eles, e testigo de los padecimentos de Cristo. Uma das coisas que ele poderia agarrar e poder sua identidade. Eu sou participante do sofrimento de Cristo, sou testigo, eu vi.
Eu vi quando eu estive em Getsemaní, eu estive aí em pátio quando Jesus estava sendo juzgado, eu estive nos momentos cruciais e finais da vida de Jesucristo. Eu sou testigo, he visto. A Bíblia não abre, não relata se ele esteve aí na cruz, aí no pé da cruz, virando Juan, aí estava Juan, estavam as mulheres, não relata. Pero estamos dizendo, aqui Pedro está dizendo, eu sou testigo, he visto todo o sofrimento, todo o dolor, todo o que havia passado. E aun quando Pedro negou a Jesus, quando o gallo cantou, por a terceira vez, ele chorou de uma maneira profunda, um choro de arrependimento, porque havia negado ao Senhor Jesus. Então, não somente o ministério ser testigo do sofrimento de Cristo por as histórias, porque muita gente ha visto, muitos de eles han visto, mas muitos não han entendido por fé a magnitude do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu por mim e por ti. A palavra de Deus é tão poderosa e viva que relata o sofrimento e nós temos que encarnar isso em nossas vidas. Se queremos desfrutar da glória venidera, temos que passar por as adversidades presentes. Se queremos desfrutar de toda a magnitude das bendições eternas que o Senhor tem para nós, temos que aprender a caminhar em sofrimento, em fé, em gratidão hoje em nossa vida cristiana. A palavra de Deus é tão maravilhosa, mas muitos usam de uma maneira equivocada, porque as ensinanças são tão claras para que nós podamos entender e compreender como devemos actuar e viver e proceder como obreiros e como servo de Deus na mies do Senhor. Então, Pedro está dizendo, na segunda parte, está dizendo que ele havia encarnado o sofrimento, Cristo sofreu, Pedro foi testigo desse sofrimento, já falamos, mas também desfrutaremos de sua glória. Se queremos desfrutar da glória, teremos que passar por um sofrimento. E Pedro viu um vislumbre, uma pequena chispa no monte da transfiguração, quando o Senhor se transfigurou e a glória de Deus estava aí sobre ele, e ele pôde mirar algo maravilhoso desse resplandor da transfiguração do Senhor Jesus. Pero ele vendrá com toda a sua glória, com todo o seu resplandor e toda a sua presença maravilhosa, e nós veremos o Senhor cara a cara. Amém? Seremos transformados, amém? De glória em glória, e essa glória maravilhosa que o Senhor tem para nós. Vamos seguir adelante. Vamos ver a segunda parte. A segunda parte é o cuidado pastoral. Esse cuidado pastoral, nós somente temos uma empatia com outros que estão servindo no ministério. Não somos mais, não somos melhores que nadie. Todos somos herederos e co-herederos em Cristo Jesus. Pero agora algo muito importante, cuidado pastoral. Todo pastor chamado por Deus, porque para ser pastor não é necessário que tu tenha que dizer, eu sou pastor. Deus te chama. Quando Deus chama, Ele capacita, Ele comissiona, Ele prepara. Então, a primeira coisa que miramos no cuidado pastoral é saber, Deus me chamou, e Pedro era testigo desse comissionamento, dele que Deus lhe havia comissionado a Pedro para essa obra maravilhosa. Quando o Senhor havia ressuscitado, Pedro havia negado, Pedro estava frustrado, havia vuelto a seu trabalho antigo, porque ele era pescador, havia vuelto a pescador, mas Deus havia sacado ele da pesca. Deus disse, a partir de hoje serás pescadores de homem. Deus havia dito em Lucas capítulo 5, mas agora miramos em Juan capítulo 21, em versículo 15, diz assim, depois do desayuno, Jesus lhe perguntou a Simão Pedro, Simão, hijo de Juan, me amas mais que estos? Sim, Senhor, contestou Pedro, tu sabes que te quero. Então, alimenta, apacenta mis cordeiros. Jesus repetiu por la segunda vez, Simão, hijo de Juan, me amas? Sim, Senhor, dijo Pedro, tu sabes que te quero. Então, apacenta a mis ovejas. Dijo Jesus por la terceira vez, Simão, hijo de Juan, me queres? A Pedro lhe doliu que Jesus lhe dijera a terceira vez, me queres? Le contestou, Senhor, tu sabes todo, tu sabes que eu te
quiero. Em este momento, Pedro estava sendo comissionado. Ele era um pescador, era um ganador de almas, ele predicava, acompanhava Jesus, negou Jesus. Jesus nunca, jamás, ele deixa um que tem chamado. Se tu tens o chamado de Deus, por mais que tu queira esconder-se de Deus, alejar-se de Ele, estar aí em la banca, sentado como espectador, Deus te chama. Assim como Deus buscou a Pedro, Pedro se escondeu, caiu no rio, em água, quedando avergonçado porque havia negado a Jesus. As 3 negações, e miramos aqui o Senhor falando 3 vezes, me amas, tu me amas. Tu me queres, na segunda vez. Esse ágape, tu me queres, tu tens esse amor mesmo, um amor sacrificial, está disposto a sacrificar tu vida por mim, por el chamado que tenho para ti? E Pedro falou, sim, apacenta. Deus chamou Pedro para ser o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. A primeira igreja teve o primeiro pastor, que foi Pedro. Pedro foi o primeiro pastor da primeira igreja, a igreja que nasceu em Pentecostés. E Deus aqui estava chamando. O chamado de Deus é algo maravilhoso. Eu não queria ser pastor. Pedro acá, pela maneira, não queria. Estava se escondendo, estava com medo. Mas quando Deus nos comissiona, nos capacita. O Senhor, quando nos chama, prepara nossas mãos para o serviço sagrado. Quando o Senhor nos chama, nós temos que ter um coração listo para dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, usa-me vida. Então, miramos aqui algo tão maravilhoso, assombroso, grandioso, quando Deus habla para Pedro, o próprio Jesus, apacienta. E aqui Pedro habla a mesma coisa, porque Pedro pastoreou por muitos anos, foi pastor da igreja do Senhor. E aqui ele está dizendo para os pastores mais jovens, outros pastores, dizendo a mesma coisa, e el capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo de número 2. Apacentad la grey de Deus, ou seja, apacentad o rebanho del Senhor. Apacentar é algo maravilhoso, é cuidar. Amém? Apacentar é cuidar, apacentar é alimentar. Nós, como os pastores, homens de Deus, os que estão no ministério, cuidando, o pastor de jovens, cuidando de homens, de mulheres, nós temos uma missão grandiosa da parte de Deus, alimentar o rebanho. Quando houve um problema na igreja, aí no capítulo 6, no livro de Hechos, por causa que as viúvas dos gregos estavam sendo desatendidas, havia certas preferências por as viúvas dos judeus, e o povo, eles entenderam, os pastores, os líderes, que eles não poderiam descuidar a palavra, então comissionaram os diáconos, e os diáconos eles foram comissionados para repartir e cuidar dessa tarefa, del servir, e ele disse, e nós perseveraremos em la oração, em la palavra. 2 coisas importantes para nós que temos o chamado e para todos aqueles que temos o chamado e que servimos em la igreja é alimentar o rebanho, nutrir o rebanho. Um rebanho alimentado sempre terá sua leite, terá sua carne, terá sua lana. Pero não é para trasquilar a lana. Uma oveja alimentada, um rebanho bem alimentado, é um rebanho seguro. Não vão buscar pastos em outros lugares, pastos secos, não vão buscar enlatados, não vão estar buscando os televangelistas hoje dia como nunca que há por todas as partes. Sabemos que em nossa casa há um bom pasto, sabemos que em nossa casa há bom alimento e o rebanho está sendo cuidado. Uma das coisas que temos é alimentar, cuidar o rebanho, dar um bom pasto, um bom alimento, uma boa palavra que vai nutrir e vai trazer desenvolvimento e crescimento espiritual para toda a igreja do Senhor Jesus. Essa é outra coisa, que apacentar é guiar, apacentar é cuidar, isso é apacentar. Então, você começa a definir alguns contrastes entre o que é e o que não é, entre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Entre a primeira pergunta que eu hice na introdução, o conceito de lo que é um pastor.
E aqui ele está dizendo justamente, em capítulo 2, cuidando de ela, não por força, senão voluntariamente, não por ganância desonesta, senão com ânimo pronto, não como tendo senhorio sobre os que estão a vosso cuidado. E justamente estarei comissionado, quando pastoreia, ele tem que ter deleite em pastorear. Está dizendo não como algo pesado, ai, eu vou estar aí, ai, Deus, não, um pastor que foi chamado, ele não mira as dificuldades, se há a pandemia, a quarentena, não está mirando se está frio, se está chovendo, ou seja, o pastor tem deleite, ele ama o que ele hace, se deleita em fazer, porque sabe que foi Deus que chamou. Todo aquele que é chamado por Deus, ele tem deleite em pastorear, em escutar, em aconselhar, entre uma palavra, uma sorrisa, um abraço, um aliento, um conselho. Ah, como é tão precioso. Pero eu não queria, eu me acordo, eu corria. Quando Deus usou um filho de Deus, falou, Deus te chama para ser pastor, eu não. E corria, hermanos, pero entendi que Deus me atrapou. E quando Deus te atrapa, Deus te dá esse deleite, esse prazer de poder realmente fazer o que Ele nos chamou para sermos. Cuidar de vidas é algo maravilhoso que tem que ser placenteiro para todos aqueles que foram chamados para pastorear e para cuidar do rebanho do Senhor. Amém? Deleite, prazer, alegria em fazer o que hacemos. Outra coisa importante que tem que ter o pastor, a dedicação em pastorear. Não fazer por benefícios personais. Dedico, servir, dedicar, por isso está sendo acá, com ânimo pronto. Está dizendo, eu estou cuidando dela voluntariamente, não por ganância desonesta. Isso é muito importante, pastor. Havia um jovem, um pastor que cambiou de uma cidade, e ele foi viver em outra cidade, e ele teria que ir ao mercado, e para chegar ao mercado, ele teria que agarrar um bus. E agarrou o bus, e justamente o chofer, ele deu umas moedas a mais para ele. Ele pôs aquelas moedas e quando sentou em el bus, mirou, uau, me ha dado mais moneda. Uau, então, afinal de contas, há muita plata, os donos da empresa de buses têm dinheiro e há umas moedas mais, a menos, não vai fazer falta para eles. Pero quando ele se quedou inquieto, sua consciência estava pesando, quando estava cerca de bajar, ele disse para o chofer, você me ha dado umas moedas a mais. Ah, você é o novo pastor aqui da cidade que está aqui? Sim, sou. Ah, muito bem, pastor. Pastor, eu estava pensando em me reconciliar por um desses dias aí, pastor, e pus essas moedas a mais para provar-te a ti, pastor. E aquele pastor entregou aquela moneda e quando bajou do bus, se estremeceu, falou, uau, quase perdo uma alma por umas quantas moedas. Quantas vezes uno perde por la ganância desonesta não se parte da vida do pastor. Amém? Aí não estou aqui para condenar, para a nadie, pelo chamado de Deus. É um chamado de Deus e Deus cuida. Temos visto mais de 20 anos que estamos casados, que somos pastores com minha esposa e hemos visto a mão de Deus a lo largo e ancho de nossa vida, a mão de Deus, e hemos visto a mão de Deus sobre a igreja. Amém? Uma das coisas muito importantes é saber que o Senhor nos chamou para que tenhamos um desejo de dedicar, em cuidar de que a igreja esteja bem. Amém? Muitas das vezes trasquila, quer a leite, quer a carne, quer a lana. Não. Deus quer que cuidemos. Pablo disse, com minhas próprias mãos está cá, he hecho todo, ele hizo tienda, apoiava, ajudava seus amigos no ministério, teve um momento que ele recebia as ofrendas da igreja, as igrejas apoiavam ele, pero entendi que Pablo sempre dependeu de Deus, Pedro sempre dependeu de Deus, Jesucristo, que é o pastor dos pastores, nos dá a ensinança de como nós devemos viver. Não é viver na miséria, pero tampouco buscar, viver, desfrutar de todas as riquezas dessa terra, não.
Eu não estou condenando dizendo se você tem um carro, tem um avião, ou você tem uma mansão de luxo, ou você tem outro último carro de lado, se você tem tua empresa, teu negócio, você pode ter, amém. Pero a obra de Deus é para podermos invertir no reino de Deus. E Deus cuida de seus filhos. Deus cuida de cada um de nós. Amém? O que hacemos, temos que fazer com dedicação. Cuidar com dedicação. Fazer a obra com dedicação. Amém? Voluntariamente, porque é um trabalho voluntário. Amém? É um trabalho de amor. Deus nos chamou e servimos a Ele por isto. Há pessoas que abraçam, não me pagar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, eu não vou servir. Eu me acordo como esposa, fomos ao Brasil e uma igreja já nos invitou para predicar na parte do litoral do Brasil, e aí o pastor nos ofereceu para pastorear uma igreja em outro país. E ele ofereceu 1.500 euros, seguro, carro, todo. Havia uma boa quantidade de dinheiro e todo. E nós outros sempre vivíamos por fé, não? E hoje vivíamos por fé, não teríamos um sueldo, tocando um sueldo, um teto de quanto, ou seja, nós outros dependemos de Deus, e é Deus que cuida de nós outros, e o que chega, o que vem, o que Deus bendice, estamos felizes, não? E sempre Deus é fiel. E nós oramos ao Senhor e falamos, não, como vamos deixar a obra em Peru? Estamos começando, e claro, outro lugar muito melhor, aparentemente, todo, e íamos ter de todo, e acá estamos peleando, lutando com conflitos, com lutas, em início, tribulações, adversidade, tantas coisas, mas nós entendemos, não. Muitas graças, pastor, nós agradecemos sua proposta, pero nós vamos quedar com o chamado que o Senhor nos ha dado acá. Amém, Peru. E aqui estamos hasta hoje. Se hubiéramos deixado, como estaria? Não? Então, imagina, não? Então, Deus foi fiel, compramos o terreno, construímos a igreja, hicimos a casa pastoral, e foi gasto miles e miles e miles de dinheiro, de soles, que foram gastados, pero Deus, com sua mão poderosa, ha cuidado, ha hecho milagros e milagros e milagros, que só a mão de Deus, o cuidado de Deus, amém? Então, o pastor, ele trabalha, ele serve ao Senhor voluntariamente, amém? Ele faz um trabalho com dedicação, com amor, porque sabe que estamos fazendo para o Senhor. Outra coisa importante que tem que ter, pastor, é o exemplo como um pastor. O exemplo é muito importante. Justamente o versículo 3 diz assim: não como tendo senhorio sobre os que estão a vosso cuidado, senão sendo exemplos de la grey, não como tendo senhorio, ou seja, o pastor ele não é, mira, um exemplo, mira, o exemplo como um pastor, para o rebanho, ele entrega de serviço, de amor, de fé. Ele trata a los maiores como padres, a los jovens como hermanos. Amém? Então, aí Pablo nos ensina como deve ser a coisa. Amém? De amor, de entrega, de serviço, de generosidade. Amém? De graça. Isso marca a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Amém? Que o Senhor chama para a sua obra. Então, pero não pode ser um autoritário, não pode ser um ditador, não pode ser um manipulador e não pode ser uma pessoa que intimida, né? E pessoa, não, e começa a intimidar, é minha igreja, é meu rebanho, não, o rebanho é de Deus. Acá está dizendo, o rebanho de Deus, está falando da igreja do Senhor, apacentada na igreja de Deus, ou seja, o rebanho é de Deus. Nossa vida é de Deus, o chamado é de Deus, a obra é de Deus, e servimos a Deus, somos obreiros de Deus. Nós não somos eternos, todos é do Senhor. E por isso que nós não devemos tratar de ser um ditador para atrair, amedrontando a gente, trazendo palavras de intimidação. Então, é a palavra de Deus que edifica, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que chega ao coração, é a palavra que vivifica. E nós temos que seguir os passos de Jesus, e seguir e caminhar nas sandálias de Jesus, é como dijo Jesus: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesucristo vino para dar minha vida em resgate de muito. Haga em vosotros o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Amém? Eu mesmo senti considerado os outros como superiores a ti mesmo. E Pablo sempre servia e capacitava e ensinava e dava da onde que ele tinha para servir. E miramos em toda a Bíblia este exemplo maravilhoso do que é ser um obreiro na obra de Deus, um pastor na obra de Deus. Deus pode capacitar, pode dar, porque Ele é fiel, Ele é grande. Mas nós temos que ter um coração sincero. Amém? Um coração entregado ao Senhor. Não podemos ser pessoas que vamos manipular a palavra de Deus. Há pessoas que trazem mensagem de medo, de intimidação, e as ovelhas estão assustadas, amedrontadas. As ovelhas necessitam segurança, pasto, conforto, água limpa, pastos verdes, cuidado, limpiar essas coisas que muitas vezes se agarram, se pega em las ovelhas. Muitas vezes as ovelhas estão desorientadas. Jesus, quando mirou, teve compaixão de eles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, que estavam desorientadas, perdidas, sem rumo, sem direção. E Jesus Cristo ensinou a eles. Então, al mirar esto, podemos mirar o exemplo maravilhoso do Senhor Jesus. E esse exemplo está justamente em Juan capítulo 10. Allá em Evangelho de Juan, capítulo 10, miramos algo tão maravilhoso de como Jesus trabalhava e dedicava seu trabalho na obra de Deus, como ele servia. Ele disse assim, no capítulo 10 de Juan, versículo 11, eu sou o bom pastor dá sua vida em sacrifício por as ovelhas. El que trabalha a um sueldo sale correndo quando vê o que se acerca um lobo. Abandona as ovelhas, pero não são suyas, e ele não é su pastor. Então, o lobo ataca o rebanho e la dispersa. El cuidador contratado sale correndo porque trabalha solamente por el dinheiro. Em realidade, não lhe importa as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conosco minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ou seja, entendemos que não trabalha por um sueldo. Se há, se não há, amém. Trabalhamos porque temos um pastor, porque ele é assalariado. Aquele que busca não lhe importa as ovelhas. Ele quer o dinheiro, poder hallar, está bem, não lhe importa. Pero o Senhor Jesus ensina, eu sou o bom pastor e dou a vida por as ovelhas. E cuida de los lobos, cuida de los ataques, cuida porque os lobos se infiltram e entram para querer dispersar e destruir a igreja. Quantas vezes hemos passado, e minha esposa, ela tem esse caráter mais firme, mais forte, não? E quantas vezes ela mesma assumiu esse desejo, quantas vezes lobos que vieram que hemos tratado de dar cajadada forte para que pudera ir lobos que queriam infiltrar-se para querer destruir o rebanho. Amém? Por isso que o pastor que ama, ele cuida, ele ataca, como Davi, ele osso, ele leão, ele peleia, ele mata um gigante, porque ele cuida, ele tem amor por as ovelhas. Não quer que nenhuma se perda. Entende, irmãos? Então, este é o pastor que ama. Temos que ter o coração de Jesus. E ter o coração de Jesus é sacrificar-se. Ter o coração de Jesus é servir de uma maneira voluntária. Ter o coração de Jesus é pelear contra o lobo. Ter o coração de Jesus é cuidar da unidade do rebanho, para que permaneçam em unidade, servindo ao Senhor. Amém? Então, que maravilha, podemos compreender isso para nossas vidas hoje. Já estamos avançando e quero a última parte. Quero dizer sobre a recompensa por el labor pastoral. A recompensa é algo que vem de Deus. Não buscamos recompensas terrenais. Amém? Buscamos agradar aquele que nos chamou. Justamente em Pedro capítulo 5, versículo 4, o último versículo diz assim que, quando venga o grande pastor, receberá uma corona de glória e honor eternos. Uma corona de glória. Na Reina Valera habla assim, não? Quando apareça o príncipe de los pastores, vosotros recebereis la corona incorruptível de glória.
há uma recompensa. Esta recompensa recibiremos de las manos de Jesús. El príncipe de los pastores nos dará la recompensa por la labor y por el trabajo que uno ha hecho. El próprio Jesus recompensará a labor de nós. Por isso, o que hacemos, temos que transcender para a eternidade. Por isso que quando habla que temos que fazer tesouros em el cielo, onde a traça e o óxido não vai corroer e destruir. Porque onde está o tesouro, está no coração. Muita gente busca coisas mais terrenais. Essas coisas terrenais passarão, se quedarão aqui, pelo nosso investimento em tempo, em cuidado, em dar um alimento, em cuidar, em amar, em aconselhar, em velar por la unidade e todo isso, todo o trabalho de amor, de entrega que hemos visto, essa recompensa por aqueles que han trabalhado fielmente, uma recompensa por aqueles que têm obras valiosas de prata, de ouro, pedras valiosas e preciosas, obras que permanecem. Por isso que a obra de cada um será provada, a obra, o ministério, o serviço que nós hemos dado e dedicado a mim dentro do chamado do Senhor para nossas vidas, nós seremos evaluados, examinados, provados e aprovados e receberemos, amém, uma recompensa espiritual eterna que está dizendo uma corona de glória. Amém? Receberemos uma corona de glória. E isso é muito importante. Saber que na eternidade o Senhor nos coronará, o Senhor nos recompensará, o Senhor nos bendecirá por el sofrimento, as adversidades, horas e horas. Muitas vezes é, como poderia dizer, a ingratitude, muitas vezes a indiferença de muitos, pero nós, o pastor que foca sua chamada em Deus, ele sabe que vai passar por isso, ele sabe que tem que enfrentar tantas coisas, que ele tem que ter o casco do crocodilo, que ele tem que ter o casco da tortuga, que ele tem que ser forte, ele Senhor, que ele não pode ser como na mantequilla que se derrite por qualquer coisa, ele tem que ser forte, ele Senhor, amém? Porque sabe que sua vida está sobre a roca, que é Jesus Cristo, sabe que está sendo uma obra de valor eterno para Deus, sabe que sirve o Deus Todo-Poderoso, ele príncipe de los pastores, recompensará a labor e o trabalho que nós estamos fazendo em la obra de Ele, amém? Então, por isso que é muito importante nós compreender. Já estou finalizando e quero ler essa poesia. Diz assim: Pastor, tu que de dia e noite te entregas a buscar o pecador perdido, que em el abismo está, tu que sofre desvelos sem nunca descansar, traz essa ovelha infiel e que descarriada vá. Tu, pastor, tu que siembras em cada coração del bendito evangelho la simiente mais pura, que recibes em cambio de tão constante ação, tristeza, desencantos, desdenes e amargura. Mas, pastor, é certo que recibes centenas de dolores, e é certo que tu viertes el llanto sobre el llanto, pero também é certo que encuentras muitas flores, cujo perfume rico apaga tu quebranto. Pastor, siga escrevendo o livro de tu história e deixa em cada página uma sagrada huella, que o prêmio lo tendrás allá em la glória, e em cada oveja salva tendrás allá uma pedra preciosa. Amém? Essa ancla que nós estamos confiados, que todo o que passamos e que todo o que vivimos e toda a inversão de tempo de vida e que muitas vezes a ingratitude e tantas coisas passam, mas sabemos que estamos servindo ao Senhor. E ustedes, rebanho do Senhor, ovejas de redil do Senhor, permanezcamos unidos. Amém? Por quê? Porque quero justamente dizer isso, essa conclusão para vocês. Porque o labor pastoral é um chamado espiritual. Não é humano, é espiritual. Deus nos chama, é um trabalho espiritual. Não entra porque é impulsado por el ego, ou por um sueldo, ou porque vou ao seminário e me torno pastor. Deus te chama. Segundo, a humildade de um pastor é a marca de seu pastoreado.
Amém? Essa é a marca, a humildade. Pedro é humilde, Jesucristo humilde, Pablo e todos os homens de Deus. Ser humilde. Não creio que somos mais, que a posição me hace mais. Se Deus me ha dado um ofício, me comissionou, me vocacionou, é para servir o rebanho. Isso teremos que entender. Nós estamos aqui para que a gente venga, estar aí trazendo água, estar aí de todo, não, com seus aí grandes, e como muitos bens, estar aí. Não, essas coisas não buscamos isto. Buscamos servir a Deus. Outra coisa, servir o rebanho é um deleite e não uma carga pesada. O trabalho que Deus nos dá não é uma carga, é um deleite poder servir a Deus. Porque servimos a Deus. Ele é fiel e Ele cuida de ti, cuida de mim. Permanezcamos unidos como povo de Deus, como ovelhas del redil del Senhor. Amém? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Outra coisa, não servimos por dinheiro, servimos por amor ao que nos chamou. O Senhor nos chamou, servimos por amor, não por dinheiro. Não. Deus nos dá os recursos que necessitamos. Amém? Não por um sueldo. Uma vez uma pessoa chegou, quanto vais me pagar para ser pastor? Eu falei, não vou pagar nada, se eu nem mesmo recebo, não tenho um sueldo fijo, assim, que quanto vai ganhar e vou poder dar um sueldo para ti. Não tem como. E muitos me buscaram aqui na igreja, porque tu eres estrangeiro, e a igreja bonita, e vê todo, e pensa de uma maneira distinta, mas nós entendemos que servimos a Deus por amor. Outra, não esperamos recompensas terrenais de los hombres, sino aquele que viene de las manos de Jesus. Amém? Não esperamos esta. Assim, isso te dou isso, não. Aquele que viene de Jesus é valiosa, é preciosa e é grandiosa, e é isto. E se vocês fazem algo por seus pastores, haga por gratidão, haga por amor, haga porque vocês amam, por a labor que estão fazendo por vocês. Amém? E hemos deixado todo para servir como pastores missioneiros nessa terra. Amém? Que o Senhor nos bendiga e nos ajude a seguir adelante, servindo ao Senhor, que é o pastor de los pastores, o príncipe dos pastores, mi Deus, o obispo de minha vida, el que supervisiona, que cuida de mim, cuida de ti. Amém? Que o Senhor nos dê a dicha de podermos seguir trabalhando juntos hasta que Ele venga. Oremos. Padre, graças. Bendice tu igreja, bendice tu pueblo, e que essa palavra llegue com poder e glória em el coração e na vida de tus hijos esta noite. Te lo pido todas as bendições de Deus sobre o rebanho, sobre as ovelhas tuyas, Senhor. Que cresçam em graça e conhecimento e na sabedoria de Deus para a glória de tu santo nome. Amém.